O Contraponto Cinema está começando agora e a nossa recomendação da semana, eu vou ter que fazer uma advertência antes. Se você quiser assistir esse filme com surpresa, você vai ter que assistir a nossa programação, nosso comentário depois, porque nós vamos ter que falar sobre o final do filme. So you live alone? Yes. Think I'm pretty? I know, Rogers. Come to me. When was the last time you touched someone? O nosso filme, a nossa recomendação da semana é assistir o filme Sob a Pele, que tem a participação da Scarlett Johansson, que está lá maravilhosa no filme, mas que é um filme difícil da gente até dizer se gostou, se não gostou, né, Zé Luiz? É interessante, porque durante o filme, eu falei, nossa, o início, que filme chato. Aí a gente vai insistindo, nossa, que filme, nada a ver. Aí, de repente, as coisas vão começando a fazer sentido. E aí começou a fazer muito sentido. E é interessante que é um filme... a gente já tinha passado por isso antes, quando a gente viu Dogville, lembra? Dogville pareceu insuportável quando eu estava vendo. Nossa, esse filme não acaba nunca. Mas quanto mais a gente vai se distanciando do filme e pensando no filme, mais ele vai fazendo sentido. É o que aconteceu com esse filme. Quanto mais passa... Quanto mais tempo passa do que a gente assistiu, ele vai mexendo com a gente. Sentido. Ele mexe com a gente, é isso. É um filme que mexe com os nossos sentimentos, nos envolve, né? E isso eu achei... Vale a pena ver nesse... Não, vou fazer outra advertência para o telespectador. Cuidado com o que você lê sobre esse filme na internet, porque parece que as pessoas não assistiram o filme. É interessante, né? Hoje mesmo, estava olhando, eu li 3 opiniões desses blogs sobre cinema. Nossa, mas... Eu falei, nossa, vocês não viram o filme. Teve um que não viu o filme mesmo. O outro viu, mas ele viu... Enfim, não, cada um, a obra de arte tem disso, tem isso né? também, Cada um vê... Mas tem um que não viu, não. Ali, porque bom, se a gente vamos pode ter falar um pouco leituras sobre a história, distintas... O que é Sob a Pele? Pois é, olha, é a história de ETs, né? É uma extraterrestre, que a gente não sabe se é um ou se eles têm gênero também, é interessante. É engraçado, porque você começou uma história de ETs, eu já pensei... Eu ia começar falando assim, é uma história sobre... o ser humano. É uma história sobre porque, a diversidade. Apesar de ser com a participação, a presença alienígena, né, é uma história sobre ser humano. E sobre ser humano, sobre a humanidade. Sobre a diversidade e sobre a negação dessa diversidade e as consequências disso. Né? O enredo é a presença de seres alienígenas, né? É um alienígena que usa o corpo de uma mulher, que é Scarlett Johansson. Uma fantasia, né? Ela usa um corpo de uma mulher, o corpo dela alienígena está sob aquela pele criada artificial. Isso. Né? E ela assume a forma de uma mulher, e é muito interessante que a Scarlett Johansson está parecendo uma mulher de verdade, né? E não aquelas mulheres daqueles filmes de Hollywood que são todos artificiais, né? O corpo artificial, tudo artificial, é uma mulher de verdade. As pessoas, os personagens no filme são personagens, são pessoas de verdade, né? Pessoas de verdade, acho que o Zé Luiz está falando aqui, é que não é aquele perfil da mulher, da beleza, da beleza oficial. Aquela mulher malha todo dia alta, tem um corpo artificial. Magra, né? Essa coisa do 300 de Esparta, né? Onde os espartanos que não tinham academia na época de Esparta aparecem todos com barriga tanquinho. Isso é o que eu estou falando, que é tudo de mentira, artificial. E aí ela é uma personagem que vai
atraindo as pessoas dentro de um jogo de envolvimento, Ela, né, na verdade, usa essa sua aparência física porque ela atrai as suas presas, né? Parece que sob o aspecto alienígena, ela está se alimentando, né? Então ela precisa, ela caça alimentos para isso, ela caça os seres humanos e a forma como ela utiliza disso é a atração sexual. Então ela atrai pessoas e pessoas solitárias que não vão despertar a curiosidade. Sempre um homem solitário que não está namorando, não tem a família ali, etc., que não vai sentir as que vai pessoas demorar alguém dar falta dessas pessoas, né? E aí o que mostra no primeiro momento é a total desconsideração, frieza que ela tem em relação aos seres humanos. Olha, é como se fosse ali, né, gado, né, e boi. Olha, ali eu vou levar aquela pessoa, leva lá para um lugar onde a pessoa desaparece, cai num líquido, e nesse líquido tira, é como se fosse uma coisa tira parece um líquido gástrico mesmo. E que tira ali o alimento, fica só a capa da pessoa depois de algum tempo. E ela vai fazendo isso com várias pessoas, até que aparece um desses, que ela também chama para entrar no carro dela, e começa com esse jogo, né, sensual de envolvimento, de atração, só que essa pessoa não se enquadra dentro do padrão que é posto para os seres humanos. É um ator, né, que tem um problema onde o rosto dele fica bastante deformado, porque ele incha e cria como que... Então, parece um outro personagem de outro filme, da Elefantíase, mas não é Elefantíase. Enfim, ele é uma pessoa fora do padrão que ela tinha então. E aí eu acho que aí aí é que está a questão. Eu não acho começa que a questão. Ele seja fora do padrão pelo aspecto físico, que parece que para ela não tem a menor diferença. Ela é indiferente à questão física, né? Até porque esse padrão nosso de beleza estética, a simetria do corpo, parece não fazer a menor diferença. Ele chama a atenção da personagem, desse alienígena, por causa do seu comportamento. Porque o que me parece, a impressão que eu tive, a sensação que eu tive no filme, é de que ela se vale do jogo, da inversão do jogo. Porque quando ela atrai os homens, eles se comportam como se eles fossem tirar uma vantagem. Eles se comportam como se ela fosse a presa. E ela inverte o jogo porque ela sabe que eles é que serão as presas dela. Mas esse personagem que tem o rosto deformado, ele não tenta se apropriar desse momento e torná-la presa. Ele nunca teve uma namorada na vida, né? Ele nunca teve uma namorada. Então ele não acha jamais que ela possa ser presa. Ele não tem atitude com ela de quem a trata como uma presa, de um caçador. E isso a sensibiliza. Eu acho isso muito interessante. Acho que tem um aspecto... Esse aspecto que você falou é fundamental. E talvez tenha um aspecto físico também, quando ela fala, nossa, como é que você tem uma mão bonita? Alguma coisa no primeiro momento choca, que fala, olha, tem alguma coisa nessa pessoa que foge, ela não importa, ela vê como se fosse tudo boi, gado, né? E aí, de repente, fala, esse aqui tem alguma coisa diferente. Que pode ser, no primeiro momento, esse estranhamento físico, e que talvez quando ela chama atenção para a mão, sua mão é bonita. Ela não sabe muito dizer do rosto, né? Porque o rosto foge aquele padrão. Para ela, mas depois a questão física tem alguma importância? E repercute nesse comportamento que também vai falar, ó, quebrou aquela homogeneidade. Isso, né? Quebrou a homogeneidade. E Tanto aí, que então, depois... começa a ter importância. Que eu acho que ela faz essa associação, olha, ele é diferente. Né? E essa diferença, ela se expressa também fisicamente, tanto que ela começa a se olhar. Aí ela vai para o espelho, né? E ela se toca, e ela começa a ter uma outra perspectiva sobre ser humano, sobre existir sob a forma humana. Ela vai numa lanchonete, tenta comer um bolo, ela tenta se comportar, ela passa a prestar atenção de uma outra forma, né, nessa existência humana. E aí, a gente convive com essa personagem, né, aquelas 2 horas do filme, e eu acho que é interessante, aí eu vou contar o final, mas precisa até para o telespectador começar a falar, nossa, mas que filme, é outra linguagem, que filme chato. Não, olha, vale a pena. Aguenta a chatice inicial, mas o efeito é muito interessante, porque o efeito é no nosso sentir. E aí que eu acho que é interessante do filme, né? Essa coisa de como que aquilo que a gente não... Como nós não nos enxergamos no outro, isso serve para o nosso dia a dia. Né? Na verdade, é o que você disse, o filme fala de nossa humanidade. Como que a gente não reconhece o outro, ou a gente transforma o outro em algo inferior, a gente é capaz de barbaridades com esse outro.
Então, Sob a Pele está aí em cartaz, é a dica da semana do Contraponto Cinema.